Os irmãos já devem imaginar o livro onde vocês devem abrir. Está no livro do profeta Abacuque. Hoje nós estudaremos o capítulo 2, do verso 6 ao verso 20. Livro do profeta Abacuque, do verso 6 ao verso 20. Antes de iniciar a exposição do texto, vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento de exposição da sua palavra. Oremos. Deus bendito, te louvamos. Te louvamos porque a sua palavra chegou até nós, a tua palavra sem erro, a tua palavra divinamente inspirada, a tua palavra que é lei do Senhor para a nossa vida e palavra de vida para nós. Pedimos, Senhor, nos ensina nesse momento. Assim como o Breno acabou de orar, pedimos novamente, nos dê humildade para receber a tua palavra, nos dê destreza na prática dela e nos dê sabedoria na aplicação no nosso dia a dia. Nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu irei ler o texto e depois começaremos a exposição. Abacuque 2, do verso 6 ao verso 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os seus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, porque contra a cidade e contra todos seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida do seu furor e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás fato de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. Ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Se não me falha a memória, e se eu não aprendi errado na escola, todo mundo aqui já foi criança um dia. Até os mais experientes, os mais novinhos, todos já foram crianças um dia. E casa onde tem criança tem o quê? Briga, confusão, desordem, bagunça. Em toda casa decente, o que vem logo depois disso, você pode até perguntar para minha mãe ali no fundo se realmente tem, bronca. Uma bronca merecida, uma bronca justa para colocar as coisas de volta no lugar. Só que tem uma coisa interessante nas crianças, elas são muito espertas. Apesar de serem muito pequenininhas, muito frágeis e simples, elas são espertas até demais. E às vezes, eu digo por experiência própria, eu tinha um irmão 1 ano e um pouquinho mais novo que eu, a gente brigava, a gente aprontava, e às vezes a bronca caía em cima de um só. Às vezes só um que levava a bronca pela culpa dos dois. Às vezes apenas um dos dois levava toda a culpa de toda a bagunça que fizeram durante todo o dia. Por quê? O outro dá uma desperta, uma de João sem braço, escapa da bronca e nada acontece com ele. Porém, mesmo quando isso acontece, ele não sai ileso. Se tem uma coisa que é pior do que ouvir uma bronca dirigida a você, é você ouvir a bronca, saber que aquilo é sobre você, aquilo ricochetear e voltar em você.
e você vê o outro sofrendo e ainda pensa, eu devia estar nessa. Se tem uma coisa ruim em levar bronca, é levar bronca de escanteio. Aquela bronca da carapuça servil. E quando nós pensamos em criança, é fácil imaginar essa situação. Mas e quando a gente cresce, será que muda? Pensa, por exemplo, no seu trabalho. Quando o seu chefe vai lá e dá aquela bronca no seu empregado ali, o seu co-companheiro de trabalho. Você ouve a bronca, fala assim, eita, lá vem. Mas às vezes aquela bronca também serve para você. O que acontece é que você ainda não foi desmascarado. Ou às vezes pode pensar no caso de um filme de comédia romântica, um filme de romance. Está lá assistindo com sua esposa, com seu marido, de repente o ator faz aquela besteira épica no filme, e sua esposa, seu marido fala, ainda bem que você não faz um negócio desse, se fizesse eu acabava com você. Aí você pensa, ainda bem que ela não sabe que eu já fiz isso. Às vezes isso acontece. Nós levamos broncas, uma bronca que fica ali no ar, mas que no fundo a gente sabe que serve para a gente. Ou quando você liga no jornal e vê os políticos sendo desmascarados com todas as suas falcatruas, e você pensa, esse cara é um corrupto mesmo. Mas lá no fundo você sabe que também tem algumas corrupções no seu coração que ninguém está sabendo. Se tem uma coisa ruim nessa vida é ver que a carapuça serve na gente. E aqui nesse texto de Abacuque, um texto longo e um texto duro de se ouvir, nós temos a seguinte situação. Um povo ouvindo uma profecia dirigida aos babilônicos, mas que nunca chegou aos babilônicos. Ou por acaso você pensa que o Abacuque ia mandar uma carta lá para o rei Nabucodonosor, ler para todo o seu povo isso aqui que a gente acabou de ler. Isso não aconteceu. Essa mensagem foi dirigida para o povo de Judá ouvir o que Deus faria com os babilônicos. Mas o grande X da questão é, será que isso não servia para o povo de Israel também? Será que isso não servia para o povo do Senhor também? Lembra-se do começo do livro de Abacuque, quando diz, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque mostras iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque estava profundamente incomodado com aquela situação, com toda a corrupção que estava ao seu redor. E nesse momento, o Senhor fala para ele o que ele vai fazer com os inimigos. Porque diante dessa queixa, o Senhor fala, Abacuque, não se preocupe, eu vou resolver esse problema com os babilônicos. Aí Abacuque fala, como assim, Senhor? Os babilônicos, eles são piores do que a gente? Como assim? Como pode uma coisa dessa? Aí o Senhor vai mostrar agora, no capítulo 2, que mesmo utilizando os babilônicos para disciplinar o povo, ele os puniria também. Até mesmo o instrumento de justiça seria julgado pelo rei de toda a terra, o Senhor de toda a terra. Então eu quero trabalhar com os irmãos hoje a seguinte ideia, 5 carapuças que podem, mas não devem nos servir. 5 carapuças dirigidas aos babilônicos, mas que podem nos servir, apesar de não dever fazer parte da nossa vida. Então, antes de nós olharmos a primeira delas, é bom nós lembrarmos que o grande questionamento de Abacuque em todo esse livro é, vale a pena ser fiel? Vale a pena manter a minha fé em um Deus quando tudo vai mal? Vale a pena manter algum tipo de esperança quando o mundo desmorona ao nosso redor? Vale. E o Senhor vai colocando provas atrás de provas no livro para realmente testar a fé de Abacuque, tanto que nós chegamos no capítulo 2, verso 4, com a afirmação, o justo viverá pela sua fé. Apesar dos pesares, apesar do caos ao seu redor, o justo, o crente no Senhor, ele vai continuar fiel, não pelo que ele vê, mas pelo que ele sabe que o Senhor fará na história. E logo em seguida, então, nós encontramos o que Deus fará com os instrumentos de justiça. E o primeiro a primeira carapuça que pode nos servir, apesar de não dever fazer parte da nossa vida, é a carapuça do roubo, que está do verso 6 até o verso 8, quando nos diz, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os seus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Esse é o primeiro a primeira carapuça que vai tratar do roubo. E é muito interessante aqui, logo no começo da profecia de Abacuque, contra os babilônicos, a maneira como ele mostra que Deus continua sendo justo. Apesar dos pesares, apesar de todo o caos na sociedade, até apesar de tudo aquilo que aconteceria através dos babilônicos, Deus continuaria sendo justo. Por quê? No final do verso 5 e o verso 6, nós temos a introdução dessa grande sessão.
Aqui nós temos o Senhor falando que as nações que foram oprimidas pelos babilônicos um dia se levantarão contra a Babilônia cantando essa música. Uma música bem feia, se a gente for parar para pensar, né? Bem debochada. Para aqueles que gostam da época de escola da literatura, vai lembrar das cantigas de escárnio ou de maldizer. É quando você encontra uma pessoa e você vai descer a lenha nela, mas de um jeito bonito, de um jeito bem poético. E aqui o que vai acontecer é justamente isso. O Senhor fala, vocês oprimiram, vocês maltrataram, destruíram as nações, mas vai chegar um dia que elas vão se juntar, fazer um coral e vão soltar essa para vocês. Eu quero ver se vocês aguentam isso. E o primeiro ai, a primeira carapuça é sobre o roubo, porque a nação da Babilônia foi construída em cima do roubo, construída em cima da destruição de outros povos, da pilhagem e dos espólios de guerra. Quando nós pensamos no mundo antigo, essa era a maneira mais fácil de enriquecer. Já pensou? Ter que trabalhar? Plantar uma vinha? Criar bicho? Trabalhar cultura, indústrias na sua cidade? Isso é muito difícil. É muito mais fácil juntar meia dúzia de soldados e começar a pilhar de pouquinho em pouquinho, virar um grande exército e acabar com outras nações roubando seus tesouros. Tanto que quando nós olhamos para a destruição de Jerusalém pelos próprios babilônicos, que aconteceria décadas depois, nós vemos o próprio rei Nabucodonosor entrando no templo, roubando todos os utensílios de ouro, roubando as taças, os candelabros, os pratos, os utensílios de sacrifício, tudo. Para quê? Para aumentar as suas riquezas. Esse era um método muito fácil de enriquecer no passado, mas é um método errado, por mais óbvio que isso possa parecer. O roubo, apesar de ser algo fácil, até mesmo instintivo para as crianças e para aqueles que não têm tanta cultura, é algo muito fácil de se fazer. Basta você olhar ao seu redor, encontrar aquilo que você quer, estique a mão, pegue e agora aquilo é seu. A lógica é muito simples, o problema é que isso não é correto de maneira alguma diante do nosso Deus. E agora, no versículo 6 a 8, nós vemos como que Deus vai tratar isso. Deus vai medir a nação da Babilônia de acordo com aquilo que eles fizeram com os outros povos. E a ideia aqui, é até bom nós tratarmos disso para facilitar o restante do texto, que é a balança da justiça de Deus. Como que Deus lida com as nações? Como que Deus trata os povos que não são o seu povo? A imagem que nós poderíamos criar na cabeça é de uma grande balança. Nela nós temos, de um lado, o que é certo e o que é errado. As nações vão praticando iniquidades e começa a pesar a balança. Começa a pesar a balança e desse lado temos o dedo de Deus com misericórdia segurando. Mas vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vai chegar uma hora que vai tocar o chão. E quando isso acontece, Deus derrama toda a sua ira contra os povos. Isso aconteceu, por exemplo, quando o Senhor falou para Abraão que ainda não tinha se enchido a medida da iniquidade dos amorreus na terra de Canaã. Por que Abraão não foi direto para a terra de Canaã? Por que ele não ficou ali? Para que José ir para o Egito e toda aquela história de escravidão e tudo mais? É porque os povos de Canaã ainda não tinham enchido a medida, a balança ainda não tinha encostado no chão para acontecer toda a conquista e a punição daqueles povos. O Senhor segurou por um tempo até encher a medida para a punição acontecer. O mesmo acontece no Novo Testamento, quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses que os judeus que crucificaram a Cristo e perseguiram a igreja vão sofrer o mesmo destino. A medida da iniquidade deles vai se encher, se encher, se encher, até o ponto que vai encostar no chão e a ira do Senhor será derramada. E isso muitas vezes acontece de maneira retributiva. É o caso aqui desse texto que nós estamos estudando. Aquele que acumula o que é seu terá roubado aquilo que não é seu daqueles de quem ele roubou. É aquela ideia do ladrão que rouba ladrão, só que aqui todo mundo se dá mal no fim da história. Porque roubo não compensa, o roubo nunca deve fazer parte da vida de um ímpio e muito menos de um cristão. Por isso que eu digo, são carapuças que não devem nos servir, mas, eventualmente, podem ser que estejam rondando as nossas cabeças. Além disso, nós devemos perceber que essa linguagem do roubo, ela traz uma certa insegurança, porque aquele que rouba nunca se sente seguro com os itens roubados. É uma insegurança que persegue todo aquele que tem bens ilícitos na sua casa, que nos leva para o segundo ponto, o segundo a carapuça que Deus pode trazer para a Babilônia, que está do verso 9 ao verso 11, que é a carapuça do orgulho. Se o roubo já é algo terrível, ser orgulhoso no seu roubo é ainda pior. Olha o que o texto diz, verso 9 a 11. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. O que a Babilônia tentava conquistar no seu coração através do roubo, da pilhagem, da conquista, era o quê? Autossegurança. Aquela proteção em que você pode dormir tranquilo à noite, sem medo de nada que possa te abalar. E é isso que alimentava aquele espírito altivo dos babilônicos, que já é mencionado no capítulo 1. Eles conquistavam, destruíam, eram bestas terríveis, não havia império no planeta que conseguisse resistir aos babilônicos. E toda aquela riqueza, todo aquele poder sobe à sua cabeça, de tal forma que eles pensam
Eu posso colocar agora o meu ninho, assim como o ninho da águia, lá nas estrelas. Ninguém vai nem relar em mim, nada pode me abalar. Porém, vergonha maquinaste para a tua casa. Versículo 10. Destruindo tu a muitos povos pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ou seja, aquilo que você roubou, aquilo que você pilhou, as vidas que você tirou, vão te condenar. Eu não sei se você que está me ouvindo já teve problema com roubo. Se você alguma vez já fraudou algo e se deu bem no fim da história. Seja um vestibular, seja uma prova, colou na escola, isso acontece lá no comecinho e vai se tornando cada vez pior. Às vezes você roubou na sua empresa, às vezes você mentiu em algum relatório, às vezes você traiu o seu cônjuge, às vezes coisas horríveis acontecem na nossa vida. E pode ser que ninguém nunca descubra isso, mas Deus sabe disso. E essas coisas adquiridas por meio da fraude, elas pesam contra nós. A linguagem do versículo 11 é muito poética. A pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. É como se o rei Nabucodonosor e todo o império deitado na sua cama olharia para o teto e todas as paredes, todas as construções da casa estariam com uma cara e com o dedo apontado. Você roubou. Você é injusto. Você é mentiroso. Você não merece isso, isso vai acabar. É uma condenação de culpa constante na mente daquele que adquire coisas de maneira ilícita. E isso faz o que? A princípio, enche o seu coração de orgulho. Novamente, é uma carapuça que pode nos servir. Espero que não te sirva. No final temos boas notícias, não se preocupe. Mas além disso, nós temos também a terceira carapuça, que é a carapuça da violência. Ela está do verso 12 ao verso 14, quando nos diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui nós temos algo muito interessante, que é a maneira como a Bíblia trata da cidade. Quando você pensa em cidade, você pensa em quê? Prédios, construções, nosso caso aqui em São Paulo, uma grande paisagem cinza com uma nuvem marrom em cima. Talvez você tenha essa ideia na sua cabeça. Mas a cidade na antiguidade, a cidade hoje, é apenas um grande reflexo daquilo que nós valorizamos. Quando você olha para uma cidade como São Paulo, destruída pela poluição visual, você logo percebe o que é importante para a gente. Não é estética, não é vida, não é qualidade, não é alegria, não é nada disso. É simplesmente dinheiro, produtividade, tempo, e logo a gente olha pela paisagem o que a gente consegue com isso, destruição e morte. Quando a Bíblia trata aqui no versículo 12 daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade, nós temos esse reflexo. A própria Babilônia é um reflexo daquilo que ela conquista, daquilo que ela valoriza. A cidade da Babilônia, se você pesquisar na sua época de escola, das maravilhas da antiguidade, os jardins suspensos da Babilônia era uma grande maravilha. Algo que eu gostaria de ver, ter tirado uma foto, talvez ter viajado para lá e conhecido. Era algo assim fora da nossa compreensão. Mas mesmo com beleza estética, aquela cidade transbordava violência. Porque tudo que tinham construído foi construído com sangue, foi construído com destruição e com iniquidade. E é interessante que o Senhor não qualifica iniquidade aqui. Ele simplesmente fala iniquidade. É a cidade do pecado. Aquela cidade onde tudo flui para o mal. Todos os caminhos te conduzem para uma vida cada vez mais desregrada. Essa é a Babilônia. Tanto que quando nós olhamos o restante da Escritura, especialmente Apocalipse, nós percebemos que a Babilônia é a grande figura da cidade pagã. Quando você lê o livro de Apocalipse, você percebe que a grande cidade inimiga da cidade de Deus, o Monte Sião e o seu inimigo, é a Babilônia. A grande meretriz que será destruída pela ira do Senhor. Porque fez os povos se prostituírem, fez os povos caminharem em iniquidade, fez os filhos do Senhor andarem por caminhos tortos com gosto e riso na sua cara. Isso que a Babilônia fez. Mas o Senhor dá uma resposta no versículo 13 e 14. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Não é o Senhor que está controlando tudo isso? Por acaso você, judeu que está ouvindo essa mensagem há 1.300 anos atrás, será que você não está, 1.600 anos atrás, será que você não está achando que Deus perdeu as rédeas da situação? Mas Abacuque nos fala, o Senhor nos fala no versículo 13, o Senhor está por trás de tudo isso. Apesar da maldade, apesar do aparente sucesso, apesar da prosperidade, da riqueza da Babilônia, o Senhor faz com que todos esses povos caminhem em direção ao fogo. Por mais que eles cantem sorridente, eles vão pulando para o inferno, vão caminhando para a sua destruição, porque o Senhor conduz a história. Por mais poderosa que seja a Babilônia dos nossos dias, esse sistema corrompido e caído, ele vai cair.
Ele vai ser destruído pelo Senhor, porque Ele tem o domínio de toda a história. E nós temos uma garantia no versículo 14, que é uma citação de Isaías, que diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então nós temos a promessa do Senhor: eu controlo tudo. Por mais terríveis que sejam nossos inimigos hoje, Estado Islâmico, secularização, o próprio Estado que às vezes inventa leis que prejudicam o povo de Deus, por pior que seja o mundo, Deus controla tudo. E vai chegar um dia em que o conhecimento do Senhor, o conhecimento da glória de quem Deus é, vai encher toda a terra. E eu não sei se você já fez essa experiência quando era mais novo, de acender a lâmpada num quarto escuro e ver a sombra saindo. Não dá para permanecer sombra e luz no mesmo cômodo. Não dá para a glória do Senhor, esse conhecimento da glória do Senhor, coexistir com a mentira. À medida que a glória do Senhor vai se expandindo sobre toda a terra, através do reino do Senhor, as sombras vão saindo. E chegará um dia em que toda a terra será coberta, assim como as águas cobrem o mar. Por mais que as nações triunfem hoje, por mais que a igreja seja perseguida nos nossos dias, se você procurar, por exemplo, na África, o tanto de cristãos que são mortos lá, parece até brincadeira. Acontecem algumas atrocidades injustificáveis nos Estados Unidos contra pessoas negras e acontece todo esse alvoroço. Mas cristãos morrem aos milhares na África e no Oriente Médio e ninguém faz nada para mudar isso. Porque isso não é importante para o mundo. Isso não é uma pauta que vale a pena lutar. Mas o nosso Deus está no controle de tudo isso. E um dia, toda essa maldade vai acabar. À medida que a luz se expande, as sombras vão se retraindo e toda a glória de Deus dominará essa terra. E o quarto ai que nós temos aqui está do verso 15 ao verso 17, talvez seja outra carapuça que a gente tem que tirar da nossa cabeça, que é a carapuça da exploração. Repare o que o texto diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a sua glória. Aqui nessa primeira parte dessa seção do nosso texto, nós temos a exploração sexual, a exploração de pessoas. Para a Babilônia, outros seres humanos eram apenas objetos. Outras nações era apenas uma propriedade a ser comprada, igual no banco imobiliário. Pessoas, histórias não valem nada para a Babilônia. O que é importante é o que cabe aqui dentro. Como que aquela pessoa, como que aquela nação pode me beneficiar? Essa é a filosofia da Babilônia. E aqui no versículo 15 e 16 temos isso explícito, com a figura de uma roda de amigos que enche a cara de um para o outro perder a noção e começar até a dançar pelado lá e todo mundo ficar rindo do bêbado. Essa é a figura. Explorar a pessoa a ponto dela chegar ao limite do ridículo só para dar risada da situação. Quando você olha para isso e olha para o mundo de hoje, não é muito difícil de perceber a ligação. O nosso mundo aplaude o que é mal. O nosso mundo incentiva a vergonha. O nosso mundo incentiva a exploração de outras pessoas. Pense na indústria pornográfica. O que é aquilo senão uma maneira de destruir a vida de homens e mulheres? Pense na indústria das drogas. Pense na indústria dos vícios que nós temos hoje tão alimentados na mídia. O que é isso senão o que nós temos aqui no texto? Exploração, diminuição da vida humana, simplesmente para propagar esse reino maléfico no mundo. Mas esse reino vai beber um dia, e não é um goró legal. É o cálice da mão direita do Senhor. Esse povo que gosta de beber, gosta de farrear, e farrear às custas da vida do outro, da honra do outro, um dia não vai farrear mais. Vai pegar um cálice que ninguém quer beber, que é o cálice da ira de Deus na mão direita do Senhor, e vai beber até a última gota. Por mais que o nosso mundo hoje diminua a vida humana, esse mundo um dia pagará as contas do seu erro. O versículo 17 também fala do desprezo e a exploração da natureza. Olha o que o texto diz: porque a violência contra o Líbano, que era uma região florestal, te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Quando nós olhamos hoje para as queimadas que acontecem no Brasil e em várias partes do mundo, o Pantanal, a Amazônia, que tempo em tempo pega fogo por motivos criminosos, simplesmente para conseguir mais renda e mais dinheiro, é algo que incomoda o nosso Deus, não é invenção de crente ecologista. Abacuque mesmo dizia isso.
O rei Nabucodonosor, na sua época, ele destruiu grande parte da floresta do Líbano simplesmente para construir uma estrada comercial, para facilitar o seu domínio. E nesse período de construção daquela estrada, ele destruiu várias das árvores grandes e belas do Líbano, e os seus soldados comeram grande parte da fauna que nós temos lá. Isso é registrado na própria história dos reis da Babilônia. E toda aquela madeira que foi derrubada foi usada para fazer altar para os seus deuses idólatras. Toda essa exploração ambiental, essa exploração humana, essa exploração da dignidade da criação de Deus será punida um dia. Quando nós pensamos no nosso mundo com tanta destruição na natureza e destruição nos relacionamentos, nós temos um anúncio de que Deus os julgará, que Deus colocará isso de uma maneira clara e limpa e reta diante dos seus olhos. Quando você, cristão, olha para a natureza sendo destruída, não seja comprado por ideologias, que pensa assim, se o grupo A fala A, então eu tenho que falar B. Nós não precisamos seguir o A ou B, nós seguimos a Cristo, seguimos a opção C. Pense de maneira cristã sobre isso. Não precisa se filiar a partido A, a partido B para defender o que a Bíblia defende. Quando você olha toda a destruição na natureza, se incomode mesmo. Deus nos colocou nesse mundo para dominar a criação, não como tiranos, não como déspotas, mas como vice-regentes desse grande reino que o Senhor nos deu, para trabalharmos esse mundo para a glória do Senhor. A ideia de Adão no jardim, de cultivar e guardar, não era de ser um simples jardineiro. Quando a gente lê cultivar e guardar, pensa que Adão chegava com o seu macacãozinho lá, o seu arado, sua tesoura para podar. Não era isso que Adão fazia. Cultivar e guardar é uma linguagem sacerdotal. Aparece em Neemias, aparece em Jeremias, aparece em Ezequiel. O que Deus está falando é que Adão era um sacerdote no jardim. E a função dele no jardim era transformar todo esse planeta aqui num grande templo. Hoje nós temos algumas cadeiras, distanciamento social, algumas paredes para nos limitar. O plano original de Deus era que esse planeta inteirinho fosse um culto. Que a qualquer lugar desse mundo nós pudéssemos adorar a Deus em espírito e em verdade, sem nenhum impedimento geográfico, sem nenhum impedimento espiritual, sem nada. Esse era o propósito de Adão e nosso no mundo. Porém, por conta do pecado que fazemos com o mundo, mini-reinos para nosso prazer. Transformamos pessoas em súditos, transformamos a criação em mera palha para queimar nossa lareira de prazeres. E não é assim que deveria ser. E essa é uma carapuça que, infelizmente, pode nos servir, apesar de não dever fazer parte da nossa vida. E a última carapuça do texto está do verso 18 a 20, o quinto ai, que é o ai da idolatria, a carapuça da idolatria, e é a mais sutil de todas elas. Repare o que o texto diz. Que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Nós lemos hoje o Salmo 115 na liturgia, que fala justamente disso. Quando nós olhamos também para Isaías, temos a retratação do hábito da idolatria. O homem vai com seu machado para a floresta, acha uma bela árvore, corta aquela árvore, chegando em casa com toda aquela lenha junto com seus auxiliares, separa, isso aqui vai queimar, isso aqui vai virar um prato, isso aqui vai virar uma cumbuca, isso aqui vai virar um deus. Percebe a coerência do negócio? É exatamente isso. E aqui no texto nós temos Abacuque ridicularizando isso. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Quando você vê uma criancinha falando com seus brinquedos, é até bonitinho de ver. Mas quando você vê um marmanjo do meu tamanho falando para um piano, para um pedaço de madeira, para um vaso, acorda, fala comigo. É pura loucura. E quando nós olhamos ainda para os relatos de como que eram os rituais idólatras da Babilônia, nós ficamos ainda mais horrorizados. Há registro de como que isso funcionava. Eles pegavam a madeira, construíam um deus, talvez, do meu tamanho, um ser humano divinizado, seja lá Astarote, Marduk, qualquer deus deles, revestia aquele ídolo de ouro, depois que revestia ele, lavava a boca dele 14 vezes e recitava, de hoje em diante, vai em nome de Ea, que é o Deus supremo deles. E a partir daquilo ali, ofereciam várias comidas e bebidas na frente do altar, lá daquele Deus. Ao final da festa que aquele Deus faz comendo a comida, que não come nada, os sacerdotes que enchiam o bucho, eles vão lá com uma varinha mágica para bater nos olhos da estátua, bater na boca da estátua e falar, a partir de hoje eu te divinizo, e a partir de hoje você será o nosso Deus. É desse jeito. Tem registro histórico disso, de tão absurdo que é. E qualquer um de nós consideraria esse tipo de atitude loucura. Mas será que a nossa idolatria de hoje é tão diferente assim? É loucura com uma estátua, mas será que é loucura com isso aqui? Será que é loucura com isso aqui? Eu não estou com meu relógio, mas será que é loucura com o relógio? É muita loucura a idolatria.
Porque a idolatria tenta atribuir a objetos criados significado transcendente. Nós queremos olhar para as coisas que estão ao nosso redor como se elas pudessem nos conectar de alguma forma com o Senhor. Como se de alguma forma o dinheiro que temos numa conta, a pessoa que temos ao nosso lado, as sensações que temos no nosso corpo pudessem produzir algum tipo de realização perfeita na vida. É por isso que tantas pessoas sofrem quando perdem tudo. Perdem sua esperança, perdem a própria vida, porque ficam desesperadas. Porque tudo aquilo que elas valorizam é o aqui e o agora. Você valoriza o seu casamento, você valoriza o seu trabalho, valoriza a sua saúde. E quando Deus toma essas coisas, o que você faz? Desespera? Pula da ponte? Ou vai se dobrar para um pedaço de madeira pedindo que Ele te ajude, porque Deus tirou algo que você gostava da sua vida? A idolatria é algo terrível. E é tão terrível que nós nos apaixonamos pelo nosso ídolo, sem perceber que é um ídolo, e dia a dia que vai passando, ele se torna alguém para a gente. Se torna tão próximo que nós não percebemos mais o tanto que aquilo é ridículo. É algo assim que deveria causar em nós um estranhamento a princípio, mas também um certo constrangimento de pensarmos, será que nós também não praticamos as mesmas coisas? Será que nós hoje não procuramos significado, realização e propósito na vida, naquilo que temos ao nosso redor e que podemos tocar? Precisamos refletir sobre isso. A babilônica colocava sua confiança em deuses mudos, mas agora no versículo 20 nós temos um Deus que faz o mundo ficar mudo. Olha o que o verso 20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Diferente de um ídolo que não fala, o nosso Deus faz o mundo ficar quieto. O nosso Deus chegará em um dia, e essa linguagem do cálice é uma linguagem judicial. Um dia Deus vai chegar no grande tribunal, no juízo final, e fazer assim: chega, começados os trabalhos. E o mundo inteiro vai se calar. Ninguém vai conseguir reagir, expressar um mas. Não existe isso. Porque Deus tem autoridade para julgar toda a terra. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que vai punir a Babilônia. E quando nós olhamos para esses 5 ais, essas 5 carapuças que podem nos servir, mas não devem fazer parte da nossa vida, nós não devemos tratar isso com uma certa indiferença, como uma mera falha moral. Eu tenho um primo que meus pais sempre reclamam. Qualquer coisa que ele fazia, falava, é uma mancada, desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. O nosso pecado não é um desculpa aí, não é uma mancada com Deus. Quando nós pecamos contra o nosso Deus, seja por meio do roubo, da violência, da exploração, da idolatria, tudo isso enche o nosso Deus de ira. Tudo isso merece punição justa do nosso Deus, porque Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o Deus vivo, o Deus que um dia vai transformar todas as nações em palha e esse mundo num grande espetáculo da sua glória. Quando nós olhamos para esse texto e acabamos nos enxergando em algumas partes dele, isso não deveria gerar em nós um mero desconforto, mas deveria gerar em nós um senso de urgência de resolver isso com o nosso Deus. Eu disse no começo e repito agora, os babilônicos nunca ouviram essas palavras. Abacuque não foi até a Babilônia falar isso. Abacuque não esperou no portão da cidade, que bom que vocês chegaram para destruir tudo, deixa eu falar para vocês o que Deus me falou alguns anos atrás. Não aconteceu isso. Abacuque falou para o povo o que Deus faria com a Babilônia. Um povo violento, um povo ladrão, um povo explorador, um povo idólatra, um povo que não teme a Deus. A grande diferença, e é maravilhosa essa diferença, é que a maneira de Deus lidar com as nações é diferente da maneira que Deus lida conosco. Porque do nosso lado nós temos uma balança que pesava contra nós, mas que esse peso de justiça foi pago na cruz de Cristo. Por isso, se essa carapuça serviu, ou essas carapuças serviram para você e para mim, nós temos esperança. Nós temos esperança de que, por um lado, Deus vai nos disciplinar. Isso é algo bom. Você nunca viu uma igreja disciplinar gente que não é membro da igreja, né? Espero que você nunca tenha visto, seria uma coisa muito estranha. Ninguém disciplina não crente, ninguém disciplina, um parente seu que não vem na igreja. O conselho tem direito e a responsabilidade de disciplinar e orientar membros da igreja. Para quê? Para o bem do membro, para que ele venha se conformar com a imagem de Cristo. Mas nunca vai disciplinar um descrente. E em Hebreus nos diz, o Senhor não disciplina aquele que não é filho, somente aquele que Ele ama. E quando nós olhamos para o texto de Abacuque e nos sentimos confrontados com isso, nós devemos esperar, de um lado, sim, disciplina da parte do nosso Pai para nos corrigir, para o nosso bem. Hoje eu agradeço a Deus cada chinelada que eu levei da minha mãe. Uma vez eu falei de cadeirada, gente, eu nunca levei cadeirada. Esqueçam isso, eu me empolguei aquele dia. Mas eu agradeço a Deus cada chinelada que eu levei da minha mãe, cada bronca, porque aquilo foi para o meu bem. E você, se hoje é uma pessoa educada e crescida, você também levou umas broncas para o seu bem. Essa é a maneira como Deus nos trata. O povo de Judá receberia essa disciplina por meio de um cativeiro. Muito pior do que qualquer chinelada que a gente possa imaginar. Mas não era final. A promessa de voltar do cativeiro era real também. Já na época de Jeremias, um pouco antes disso.
nós temos a promessa de que por mais que a dor das feridas que nosso Pai faz em nós sejam ruins, elas são para o nosso bem e elas vão acabar. Porém, os outros povos receberão feridas que nunca se curarão, feridas que não há graça para preencher, feridas que serão consumidas eternamente no inferno. Por isso, se a carapuça serviu ou as carapuças serviram, não se desespere. Peça a Deus misericórdia. Lembre-se desse Deus que se preocupa tanto assim com o seu povo e com a sua glória, que prometeu que um dia tudo vai ser transformado. Que prometeu que um dia ele vai chegar no seu templo, não vou bater aqui de novo para não assustar ninguém, mas ele vai botar ordem nesse mundo. Nós temos um Deus que se preocupa conosco, que providenciou a melhor maneira de escapar da ira, que é pagando pelos erros, mas não nós pagando pelos nossos, mas o Senhor Jesus pagando aquilo que nós devíamos contra Deus. Ele pegou todas as nossas carapuças, a desse texto e de outros textos, colocou sobre ele e pagou na cruz. Por isso, hoje, nesse dia de ceia, em que nós vamos relembrar e celebrar a morte, a ressurreição, o sacrifício de Cristo, lembre-se disso. Se você tem pecados não confessados, tem carapuças que têm servido, que nem estão nesse texto, peça perdão a Deus, leve isso a sério. É o momento de você se reconciliar com o Senhor. Não seja como a nação de Judá, que mesmo ouvindo isso, continuou dura, continuou rebelde ao Senhor. Arrependa-se hoje, peça misericórdia hoje, porque o Senhor pode restaurar hoje. E por último, Abacuque estava no meio de um grande dilema. O dilema que nós também vivemos, que é o dilema do já e ainda não. Abacuque via toda aquela maldade que ia acontecer no mundo e poderia ficar desesperado como no começo. Mas agora ele sabe que o Senhor que levanta os caldeus para disciplinar seu povo também é o Deus que derruba os caldeus. Ciro viria algumas décadas depois, o grande rei persa, iria acabar com todo aquele império de Nabucodonosor. Nós temos isso acontecendo na história desde os tempos mais antigos. O Senhor está trabalhando, o Senhor está no controle. E Abacuque, assim como nós, fica no meio desse grande dilema. Ok, eu vejo ainda a maldade ao meu redor, mas eu sei que um dia tudo isso vai acabar. Eu vejo caldeus se levantando, gregos, persas, romanos se levantando, mas eu tenho um Deus que vai colocar um fim em tudo isso um dia. E nesse dia, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Por isso não fique angustiado. É normal a gente ficar um pouco incomodado com essa realidade que vivemos, mas não se esqueça que o nosso futuro já está escrito. O futuro de toda essa maldade no mundo já está decretado. E tudo vai acabar bem. Melhor do que essa pandemia, tudo vai acabar bem.